Hello, essas minhas leoas, gente. E aí, então bora, né, Eliana? Bora de desafio, né? Que tu não é de negar fogo. Hoje, gente, vai ter... Hoje às 19, eu já coloquei lá no grupo do Facebook dos alunos do Tudo em 12 o link, tá? Então hoje às 19 a gente vai ter nosso encontro mensal. E lá eu vou tratar um pouquinho, vou explicar como vai ser o desafio também, tá? E vou tratar de outras questões. Então, às 19 horas. E aí, vambora então. Como vai ficar gravado, eu não vou me alongar enquanto o pessoal vai chegando, tá? Mas vocês que já chegaram, gente, já vai dando joinha. Eu quero que vocês se acostumem, gente. Vi um stories meu, reage, com um coraçãozinho, com uma carinha, reage. Todas as vezes, tá? Pra vocês é só um clique. Pro Instagram conta muito, porque o Instagram ele tá assim de um jeito, vocês nem imaginam como é que tá a entrega do Instagram. Então acostume, se viu algum post, alguma coisa, reaja, comenta do post lá embaixo, tá? É rapidinho pra vocês e pra gente ajuda pra caramba. Então eu preciso que vocês se acostumem a fazer isso. Então vai lá nesse aviãozinho, já manda pra alguns amigos, manda pra uns 3 amigos pelo menos aí. E já vai no coraçãozinho, que eu vou começar aqui, tá bom? Então vamos lá. A gente tá tratando aqui de quê, gente? Mais alguns traços de dependência emocional. Eu coloquei lá na enquete para vocês escolherem qual tema, se vocês ainda queriam, porque às vezes podia já falar, não, Dani, já tá claro pra mim, né? E aí eu ia fazer outra coisa, que acaba que vocês sabem que tem, é ouro hoje em dia. Mas como vocês pediram ainda, eu voltei com mais alguns sintomas de dependência emocional, tá? Vou aprofundar o sintoma de hoje lá no grupo, naquele grupo lá que eu montei com link na bio. Então eu vou dar uma aprofundada, vou mandar um áudio lá um pouco mais profundo, tá? Então acompanhem. E vambora. Você tá frio aí? Aqui tá calor agora. Fez muito frio esses dias, mas agora tá calor. Galerinha que tá chegando... Ai, Eliana, boa, bem lembrado. Vou até deixar aqui as cartas pra eu não esquecer. Pessoal, quem chegou agora, falei com o pessoal aqui, acostumem-se, toda vez que vocês verem alguma coisa minha, a reagir, curtir, comentar. Pra vocês é rapidinho ali nos stories, é só uma carinha feliz, só um coraçãozinho. Pra gente aqui no Instagram conta muito, o Insta tá muito ruim pra entregar. Então eu quero que vocês se acostumem. Passou um stories meu, chegou uma publicação, coloca umas carinhas lá, nem que seja um coraçãozinho, nem que seja aquelas reações de emoji, tá? Porque pra gente ver se dá uma engrenada no Insta, porque ele deu uma queda muito grande agora que ele tá entregando mais vídeo por causa do TikTok, tá bom? Tá frio aí, né? Pois é, Tati, tô aí ainda no meu autocuidado. Tô aí agora mais firme. Lembra que ano passado eu fiz bastante como área prioritária autocuidado? Esse ano tá sendo maternidade. Mas ainda assim eu tô mantendo. Aí fui lá, fiz 2 bronzeamentos artificiais, nunca tinha feito. E bora, né? Novas experiências. Então vamos lá, galerinha. Vai aí no coraçãozinho, já vai no aviãozinho. A Eliana já compartilhou aqui, né? Foi a Eliana que colocou? Que já compartilhou? Foi a Marisa. Então vamos. Gente, outro sintoma que a gente tem, que é um traço de dependência emocional muito comum em dependência emocional, é um vazio existencial muito grande. Como se a vida não tivesse muita graça. Tem aquele vazio existencial que você só quer estar perto da pessoa, mas o dependente emocional, ele mesmo ele estando perto, ele sente um vazio muito grande. Ele parece que a vida não tem tanta graça pra ele. Ele faz uma aula de dança, mas não tem tanta graça. Sei lá, ele tá viajando, mas o mar parece que não é tão bonito. As coisas não fazem muito sentido pro dependente emocional. Porque a vida dele é muito triste. A vida do dependente emocional, ele é uma vida um pouco triste. Por mais que ele sorria, que ele tenha alegria, gente, não é felicidade, não é contentamento. Claro que a gente não tem que ter ilusão de que a gente vai ser feliz toda hora, todos os dias. A gente tem que ter momentos ali.
Mas tem que ser a maioria de momentos felizes, alegres. E não de tédio, de vazio. Às vezes não é nenhuma tristeza, mas o dependente emocional, ele tem uma sensação de insatisfação o tempo todo. Uma sensação de vazio, como se ele tivesse meio oco por dentro. E ele tá mesmo sistemicamente. Então, assim, parece que a vida não faz muito sentido para ele. Por mais que ele tenha, às vezes, uma profissão legal, ele tem uma família legal, um lugar legal para morar, a vida não tem tanta graça, não tem tanta cor, é meio cinza, sabe? Porque ele vive em momentos de tensão o tempo todo. Geralmente, como ele atrai narcisistas, ele atrai viciados, ele atrai aproveitadores, ele atrai pessoas ali que são interesseiras, que só querem sugar do dependente emocional, ele tá o tempo todo meio tenso, se defendendo das pessoas. Como se aquela pessoa que tá ali o tempo todo estivesse tentando se aproveitar dele, porque o dependente emocional ele se coloca à disposição para ser sugado, para ser drenado. Ele é um ajudante compulsivo, ele quer ajudar o tempo todo, ele quer resolver o tempo todo. A dor do outro incomoda ele demais, ele quer salvar o outro do destino dele, ele quer tirar a mãe daquele destino dela com aquele marido morando naquele lugar. Ele quer tirar a amiga daquele relacionamento, ele quer salvar as pessoas, o dependente emocional. Então ele vive muita tensão, então a vida é meio vazia para ele. Mesmo quando tá perto da pessoa, e aí ele tenta estar perto de uma pessoa que ele depende, que ele é codependente para tentar sugar um pouco, mesmo assim existe um vazio ali. Então a característica do dependente emocional é ele sentir muito vazio existencial. Ele não é nem às vezes que ele é triste, mas ele não é completo, falta um pouco de luz para ele. Entende? Não sei se vocês conseguem entender. Compartilhei. Obrigada, Marisa. Compartilha aí. Gente, cadê os coraçõezinhos que eu não tô vendo subindo as carinhas de coração? Sobe aí as carinhas. Outra característica muito forte, gente, de quem tem dependência emocional é uma irritabilidade. Ele, como ele tá o tempo todo tenso se defendendo, ele volta e meia, ele tem um pouco de irritação com a vida, sabe? Aparentemente não aconteceu nada, mas ele tá irritado, ele tá enjoadinho, ele acorda irritado, ele dorme irritado. Porque a vida é muito tensa para ele, é como se, é aquele mito de Atlas, é como se ele carregasse um pouco o mundo nas costas. Então ele tá meio que se defendendo ali das pessoas, do mundo, e ele fica meio cansado. Então a irritação é uma forma de defesa, às vezes, para a pessoa nem chegar muito perto dele, sabe? Eu trabalho dependência emocional em mim há muito tempo. E a minha era muito elevada, gente. A minha, eu acho que era grave, muito grave a minha dependência emocional. Era no grau máximo. Eu vivia para os outros. Hoje eu ainda tenho. Eu oscilo entre leve e moderada, mas eu ainda tenho. Por isso que eu elaborei esse desafio. Falei já para as minhas alunas, para o pessoal, minhas seguidoras, leoas que estão lá no grupo. Gente, o link tá na bio, tá? Se você quiser saber qual é o grau da sua dependência emocional, clica no link da bio, que lá é gratuito. Pode entrar lá no grupo e fazer. E coloca lá o resultado pra gente acompanhar, tá? Eu melhorei um pouco, sim, mas eu ainda oscilo muito. Então é só me distrair que eu tô carregando o mundo nas costas, que eu tô querendo resolver tudo pros outros. Que o sofrimento da pessoa do meu lado é meu também. E aí eu quero resolver tudo. Se a pessoa tá ali tentando resolver algo e não consegue, eu já vou lá, cato aquilo como se fosse pra mim. Só que a recíproca não é verdadeira. Eu não vejo isso A recíproca, geralmente, o dependente emocional, ele se sente muito sobrecarregado, porque não tem reciprocidade. Então, por exemplo, uma pessoa chega, você pergunta, fala assim, você sabe resolver isso aqui? O dependente emocional, ele vai lá e já procura e tenta achar uma forma de resolver para a pessoa. Mas o contrário não acontece. Quando você tá com um problema que você pergunta, como é que eu faço isso aqui e tal, você sabe? A pessoa faz assim. Sei. Entende? Então, assim, é doença, é o ajudante obsessivo, é o ajudante quanto mais, é aquela pessoa que quer ser heroína, que quer salvar as pessoas ao redor e ela não dá conta nem dela. Então é muito pesado. Eu tenho muito forte isso. Então, volta e meia eu tenho que estar ali, porque o dependente emocional, ele tá a vida inteira em tratamento. Ele melhora um pouquinho, mas ele tá o tempo todo, ele tem que estar o tempo todo olhando. Se ele entra numa relação que começa a distorcer muito, ele entra num espiral negativo e volta a ter dependência emocional elevada e gravíssima. Então, é aquilo que eu falo pra vocês, pensa num alcoólatra.
Dependente emocional, ele é codependente geralmente de alguém muito problemático, de uma mãe narcisista. E aí você aprende na infância que se você for muito legalzinha, você ganha um aplauso e aí as pessoas olham pra você. Que se você for fofa, as pessoas olham pra você. Você vai receber um pouquinho de amor. Você vai receber um pouquinho de palminha. Então você cria dinâmicas de comportamentos adoecidas. E aí você vai pro mundo assim. E aí, às vezes, você não tá nem mais morando com essa mãe, com esse pai, com esse avô, com essa tia, no campo ali sistêmico. Às vezes não é nem os pais, mas ele é avô, tataravô, bisavô. Às vezes é mais velho ainda. É transgeracional. Mas aí você começa um relacionamento com uma amiga, com um chefe, com um namorado. E aí, se você não ficar ligada, às vezes essa relação é gatilho para você entrar numa espiral para baixo e voltar a ter uma dependência emocional gravíssima e elevada. Então a gente tem que estar sempre de olho. O alcoólatra nunca deixa de ser alcoólatra. Ele não pode falar, tô curado e beber o primeiro gole. Dependente emocional também tem que estar sempre olhando. Tá, gente? Senão ele acaba entrando numa espiral negativa. Tá? Lá no grupo, eu vi a Eliana colocando lá, falou, Dani, o meu deu que eu não tô com dependência emocional, mas eu identifiquei muitos traços em mim. No quiz que ela respondeu, alguns traços assim, que às vezes o que ela tá bem leve. Ela falou, vou fazer o desafio, vou fazer de qualquer forma, para eu poder reforçar. E é isso. Então, quanto mais, por exemplo, um alcoólatra em tratamento, ele reforçar a autoestima dele, quanto mais ele olhar para ele, quanto mais ele se fortalecer, quanto mais ele tiver recursos para quando o bicho pegar, ele não tentar fugir pro álcool, maior a probabilidade dele não recair. Dependente emocional é a mesma coisa. Quanto mais recursos você tiver todo dia um pouquinho, quanto mais elementos para focar em você, para se firmar em você, para não fugir tanto de você tiver, menor a chance de recaída nas relações do mundo. Porque, gente, vão aparecer pessoas adoentadas perto da gente. E o dependente emocional, ele atrai narcisistas, ele atrai esse tipo de coisa. Ele atrai pessoas que acham que o mundo gira ao redor dele. Então a gente tem que estar sempre fazendo isso. Então, muito bom, Eliana. Que bom que você vai fazer. Bora fazer todo dia um pouquinho, né? Eu também muito, né, Rose? As heroínas, né? Não dá conta nem de nós e quer cuidar dos outros. Carla, muito eu. Muito comum, Carla, a dependência emocional ela atinge muito mais as mulheres do que os homens. Mas muito mais. Então, assim, geralmente 90% às vezes dos atendimentos ali são mulheres em estado de dependência emocional, porque é sistêmico. Vem de gerações, a mulher servindo, a mulher abdicando de si mesma para estar ali cuidando do outro. Ai, que lindo, aí ganha palminhas, né? Pois é, tá toda ferrada, tá doente, tá mais doente que o outro. Essa é a questão, tá mais doente que o outro muitas vezes. Às vezes a esposa de um alcoólatra, ela tá mais adoecida que esse alcoólatra. Às vezes os filhos adultos de alcoólatras estão mais doentes do que esse alcoólatra esteve. Entende? O dependente emocional, às vezes, ele está mais doente que o outro. Às vezes, pessoas que convivem com pessoas problemáticas, narcisistas, estão mais doentes do que eles. Somos nós. Então, vamos embora. Bora focar em nós, né? Outro traço, gente, de dependência emocional são emoções negativas e desejos de autodestruição. Vai chegando um momento em que a gente vai desacreditando que a gente consegue. No início a gente tá forte, a gente fala, não, eu vou conseguir, vai dar bom e tal. Só que é tão pesado o fardo de você depender emocionalmente de outra pessoa, de você tá bem, acorda bem, mas a outra pessoa acordou de cara feia, acabou seu dia. Você acorda bem, você tá legal ali, a outra pessoa vai, bebe, o alcoólatra passa 3 noites fora. Você acorda bem, mas aí o outro aqui, que é o seu codependente, tá, é viciado em sexo, pega uma prostituta e... Cara, você vive muito em simbiose com essa pessoa. Às vezes você acorda bem, mas aquele filho problemático lá de 16 anos já tá no mundo de novo, foi preso. Então você fica ali, ó, na dependência, nessa dependência aqui do outro. Então isso vai, no início você acha que vai conseguir, você tem ali uma autoestima. Depois você vai entrando numa espiral em que você vai falando, velho, eu não vou conseguir. Não, a vida não muda. Eu já tentei tanto e a vida não mudou. Você começa a acreditar que você não dá conta. E aí você começa um ciclo de emoções negativas. São mais pensamentos negativos do que pensamentos positivos. E aí, sem perceber, você começa a se auto-sabotar, a se autodestruir. Você começa dentro de você a achar que você não merece, que você não vai dar conta,
que você não vai conseguir porque você não é tão boa, você não é tão capaz. Começa a síndrome do impostor. Então, às vezes, uma meta super grande, assim, que você conseguiria normalmente há um tempo atrás, você tá numa espiral tão baixa que você acredita que você não dá conta. E aí você tá vivendo, às vezes, uma coisa boa, mas você mesmo começa a destruir aquilo. A gente fica viciado em sofrimento. Quando tá tudo bem, você olha e fala assim, não tá tão bem assim, tem alguma coisa errada. Você mesmo começa a sabotar aquilo ali. Então, é um desejo de autodestruição muito velado. É muito inconsciente. É muito difícil você perceber. Você acha que não, é só uma briguinha. Não, é só uma tristeza, mas não é uma autossabotagem para detonar aquilo ali que tá bom. Gente, às vezes a gente tem mais medo de ter muito poder, de ter uma vida muito próspera, uma vida muito feliz e ter que lidar, às vezes, virar, por exemplo, a CEO de uma empresa com 200, 300, 400 funcionários sob a sua supervisão. Às vezes você tem mais medo disso do que continuar na merda. Você prefere, às vezes, se sabotando e continuar ali na merda, na mediocridade, num empreguinho que não gosta, do que você parar e pensar, caramba, eu posso ser, por exemplo, uma milionária, eu posso ser, por exemplo, uma chefe de uma empresa grande, eu posso ser, por exemplo, uma pessoa que faz palestras para 2.000, 3.000, 100.000 pessoas. Dá mais medo, às vezes, do sucesso do que o fracasso. Então, a gente vai se auto-sabotando. Por quê? Porque a gente está em estado de codependência, a gente vai sendo tenta de um jeito, tenta do outro, mas como o outro aqui não se trabalha, porque essas pessoas não se trabalham. Quando a gente está no estado de codependência, o dependente emocional às vezes não está se trabalhando, mas essa aqui também não está. Não vai no grupo dos Alcoólicos Anônimos, não faz uma terapia, não tem um autoconhecimento, ele não é reflexivo, ele não olha para dentro. Para ele tá tudo bem. Para ele tá tudo bem. Ele tem anestesia. Ele vai lá e usa a droga dele, usa a cocaína dele, usa a maconha dele, usa o álcool dele. E o dependente, ele não tem anestesia. Então você vai desacreditando de você. O narcisista, ele olha pro próprio umbigo dele. Geralmente o narcisista, ele não é empata. Ele não tem muitos sentimentos. Então pra que ele vai mudar? Entende? Ele não tem muito o que mudar ali. Pra ele tá tudo bem. E aí o dependente emocional vai sendo minada a autoestima dele. Ele vai começando a acreditar que ele não dá conta. Uma pessoa super capaz começa a acreditar que ele não dá conta. E vai o quê? Tendo emoções negativas e autodestruindo os sonhos, os desejos e os planos dele. Entende? Outro sintoma, gente, de dependência emocional é a falta de consciência sobre seus próprios problemas. A maioria das pessoas, gente, que eu vou trabalhar isso, ou que eu coloco aqui no Instagram, elas entram no meu direct e falam, Dani, eu nem sabia que eu tinha, nossa... acabou de colocar, gente, lá no grupo, eu formei um grupo agora para você poder passar todos os detalhes do desafio. O desafio começa dia 6, semana que vem. Não, as inscrições do desafio começam dia 6, segunda-feira. E eu fiz um grupo, o link tá na bio. Entra lá, tá? Que eu vou passando todos os detalhes de como vai ser. Lá tem uma menina que é minha seguidora, ela falou assim, Dani, eu assisto suas lives e fico vendo traços de dependência que me faziam sofrer e eu nem percebia que eu tinha. Então, é uma característica de dependente emocional. Como ele vive pro outro, para agradar o outro o tempo todo, ele não tem consciência sobre os seus próprios problemas. Ele consegue mapear, por exemplo, ali, quais são os problemas do codependente. Ele é alcoólatra, toda vez que tem problema ele bebe, ele não fica no trabalho, ele é irresponsável. Ele, sei lá, quando o bicho pega, ele é viciado em sexo, ele trai, ele pega prostitutas. Você consegue mapear o problema do outro. Ele é narcisista, ele só olha pro próprio umbigo, ele não tem sentimentos. Narcisista não tem geralmente muitos sentimentos. Ele tem pouquíssimos sentimentos. Geralmente ele tem muito a ira, a raiva do narcisista. Mas ele não tem sentimentos, por exemplo, muito de compaixão, de enxergar o outro. Ele é muito focado no próprio umbigo. Então vocês conseguem mapear os problemas dos outros. Mas tem o quê? Pouca consciência sobre as suas questões, sobre seus próprios problemas. Por isso que essas lives aqui também estão sendo importantes. Olha o tanto de traços de dependência emocional que você provavelmente tem e nem sabe. E na verdade a gente não tem como mudar o outro não, gente. Esses outros aqui na codependência, eles pouco querem ser mudados. Pra eles tá bom. Tem uma heroína pra salvar ele lá. Então o cara às vezes é irresponsável. Dependente emocional atrai pessoas muito irresponsáveis. A conta de luz chegou, ele não pagou. O dependente emocional vai lá e dá um jeito e paga. Então pra ele tá muito conveniente. Então a gente vai ter que focar em nós. Não tem como você tentar mudar o outro.
Ele não vai querer. Pra ele tá bom, não é? Tô vendo aqui, gente, a agenda. Segunda agora vão começar as inscrições. Eu vou fazer uma live às 19 horas na segunda para poder explicar detalhadamente como é que vai ser. Vou fazer uma ferramenta com vocês também na live do dia 6. E o desafio começa dia 13, na outra segunda, tá? Eu falei errado, começa dia 13. Gente, eu preciso que vocês compartilhem essas lives, tá? Eu vou colocar ela lá, eu preciso que vocês compartilhem. E o que eu falei no início, eu vou reforçar agora para quem chegou depois. Acostumem, toda vez que vocês virem um stories meu, a reagir. Coloca um emojizinho lá, tá? Toda vez que vocês virem uma postagem, coloca nem que seja um emojizinho de coração lá, beleza? Para o Instagram entender que é relevante entregar. Ele tá muito ruim para entregar. Eu preciso que vocês se acostumem, eu preciso que vocês, que são minhas seguidoras antigas, que sabem o valor disso aqui, que sabem como é importante, você se acostume. Toda vez que vê um stories meus, pode ter 10 stories, coloca um emojizinho, nem que seja um coração, uma carinha feliz, coloca. Toda vez que vocês virem uma postagem, comente com um emojizinho, que seja um coraçãozinho ou uma carinha feliz, tá? Porque o Instagram tá desse jeito agora, eu preciso desse hábito, que vocês criem esse hábito aqui, tá bom? E compartilhem essa live aqui, eu vou deixar ela salva depois. Outra característica, gente, dependente emocional, é o sentimento, a sensação de prisão. Ele tem uma sensação de prisão, de que ele tá preso naquele lugar. Como a sensação de que tem duas bolas de ferro, igual aqueles prisioneiros antigos. Duas bolas de ferro presas no pé dele. A sensação de beco sem saída, de impotência, de incapacidade. Sabe? Então, assim, às vezes a pessoa ela olha pro lado e ela não vê saída. Aquela pessoa ali, que a gente geralmente entra num estado de dependência emocional com uma pessoa muito problemática, uma pessoa que não quer olhar para dentro dela, que não é reflexiva. O dependente emocional, ele atrai pessoas muito problemáticas e que não querem mudar, que não têm interesse na mudança. Então, nesse lugar aí, a gente tem uma sensação de prisão, parece que tem duas bolas de ferro nas suas pernas, e isso detona todas as áreas da sua vida, prejudica a sua carreira, prejudica os projetos que você tem, todos os seus frutos. Prejudica, dependendo do grau, prejudica a relação com seus filhos. Gente, tem pai, às vezes, que é meio narcisista, que ele compete com os filhos. Atenção com os filhos. Porque a esposa tem que estar a serviço dele. Tem mãe que compete com o neto ali. Porque a filha tem que ir lá, largar o filho dela para ir lá fazer os desejos dessa mãe narcisista, desse pai narcisista. Entende? Então, a gente tem que ter esse olhar. Nós temos as nossas debilidades e o outro também tem. Então não adianta a gente idealizar, a mãe é perfeita, pai é perfeito. Não, velho, são só seres humanos. Antes de ser seu pai e sua mãe, são humanos. Ah, porque meu marido, meu parceiro de vida, será? Minha esposa é minha parceira de vida, será? Tem gente, uma das técnicas às vezes de lidar com o narcisismo é isso. Tem gente que você não pode se aprofundar, porque ela vai usar cada detalhe que você trouxer para te ferir depois. O narcisista, ele é muito assim. No momento da ira do narcisista, ele usa o que ele tiver para te destruir. Ele não enxerga você. Então a gente tem que tomar cuidado com as românticas. A gente cria ilusões românticas sobre o outro. A gente acha que, não, aquela parceria é uma parceria. Às vezes não é. Às vezes você vai ter que ficar ali observando. Tem coisa que não vai dar para você comentar com aquela pessoa, infelizmente. Entende? Por quê? Porque aquela pessoa tem traços narcísicos. Então ela vai usar para te destruir. Se ela souber que você não gosta, por exemplo, de uma comida, ela vai comprar comida. Se ela souber que você não gosta, por exemplo, de determinados locais, ela vai marcar para ir naquele local. Se ela souber que você não gosta de determinadas pessoas, ela vai trazer essas pessoas para dentro da tua vida. Então a gente tem que entender que o narcisista, o foco dele é o umbigo dele, gente. Tem que entender que o alcoólatra, ele só enxerga a própria vontade dele, o próprio vício. Tem que entender que a pessoa que é viciada em sexo, na hora da compulsão, ela só vai olhar o vício dela. Entende? Então, o filho problemático, a pessoa problemática, a irmã problemática, ela só enxerga ela mesma. Então, a gente tem que ter esse olhar e entender que a gente vai ter que cuidar do nosso. Não adianta, porque essa pessoa que não tem interesse em mudar. Nesse estado de codependência emocional, essa pessoa problemática aqui, ela não tem interesse em mudar. Ponto. Entende? É duro? É. A vida se torna um pouquinho mais cinza? Sim. Menos cor-de-rosa, menos azul. A gente vai ter que ir se despedindo de ilusões. Mas fazer o quê? Não é? Essa é a vida adulta. Para cada ilusão que a gente criar, vai haver uma desilusão. E dói. Desapegar-se dessas ilusões
Dói. Quando a gente criou uma ilusão, às vezes, de que aquela mãe é isso, isso, isso. Quando você começa a enxergar ela, você fala, caramba, dói muito desapegar daquela figura que você criou, que você alimentou e que não é aquela pessoa. Quando você cria uma ilusão daquele pai, daquela amiga, daquele marido, daquela esposa, que você fala, caramba, é meu parceiro, tá comigo. Que você começa a enxergar ali e fala, cara, não é isso. Dói desapegar daquela ilusão. É muito doloroso o desapego. Mas tem que ser feito. Não há o que fazer. Tá? Deixa eu ver. Minha internet tá ruim, por isso tô entrando e saindo. Beleza, gatinho. Pensei que era dependente emocional do meu ex-marido, mas percebi que sempre fui assim. Carla, essa é a questão. Você falou uma coisa fantástica. Gente, é muito legal quando vocês colocam coisas aqui que a gente vai interagindo. Olha só a sacada que a Carla teve. A gente acha que o que engatilhou o gatilho da dependência emocional é a origem, mas não é. É só gatilho de algo que já estava lá. A Lauriane, que tá lá no grupo, gente, quem não entrou no grupo ainda, entra, link na bio e faça o quiz para saber qual que é o nível da sua dependência emocional. É gratuito. Entra no link da bio. A Lauriane lá no grupo, ela colocou no meu direct uma coisa falando assim, Dani, eu percebia que traços de dependência emocional e ciúmes a mais, que parece que tem surgido agora, mas não é. Você só percebe agora. Já estava lá detonando a tua vida. Já estava lá. E aí fala, mas agora eu percebi e ficou pior. Não, agora você percebeu, tá doendo desapegar-se das ilusões. Mas, gente, conhecereis a verdade vos libertará. Essa dependência emocional já estava lá, provavelmente desde a infância. E sistemicamente falando, eu digo mais, provavelmente tem várias gerações que já tá lá. Mães, avós, tataravós, já tava lá. A gente vai fazer o quê? Se colocar como foco e trabalhar isso em nós. É isso, tá? Rose compartilhando. Obrigada, Rose. Isso aí, gente. Compartilhem, tá? Rose, olha, eu todinha, comadre, lembra? Minha gente, tá pensando que é brincadeira. Ainda tenho muito, mas vamos lá para mais um desafio. Bora? Bora, galerinha. O desafio vai ser simples. Vão ser 15 dias para dar um impulso, para dar um boom na gente. Claro que depois, os insights que você tem, você nunca mais enxerga as coisas como antes. As ferramentas que você adquire, você aplica todo dia um pouquinho. Mas esses 15 dias vão ser um de boom. Ferramentas simples que vão durar ali 10, 15, 20 minutinhos no máximo do seu dia. São só 15 dias. Uma coisa que eu gosto de desafio é isso. Você para e pensa, cara, já fiz 3 dias, pô, só falta 12. Pô, já fiz 5 dias, vou parar no meio. Então, o desafio curto, ele proporciona esse lugar na mente, que é você não desistir. E bora para mais um desafio. Bora para mais um. Dói, né, Rose? Dói muito. Eu também colocava no outro. Hoje vejo que sou eu. A gente tem mania de colocar no outro. A mulher, ela tem uma tendência muito grande de projetar. Mas, infelizmente, o outro a gente não controla, né? Aí é mais sofrido. Ainda bem que a gente percebe que é nós, porque a gente pode trabalhar, porque o outro não tem como mudar, né? Patrícia, descobriu o tema para constelar, gratidão. Ai, que bom, Paty, pronto. Vamos nos livrar da dependência emocional. Da grave a gente vai para moderada, da moderada a gente vai para leve e depois a gente vai só controlando, a gente vai só observando ali e se der uma recaidinha a gente volta, a gente vai ali pro tratamento, né? Outro sintoma, gente, de dependência emocional forte são conflitos de identidade. A gente passa a não saber muito bem do que a gente gosta de verdade, sabe? A gente se anula tanto pro outro. Então, às vezes, eu amo sushi, mas o outro, ele odeia. Você passa 20 anos de um casamento, às vezes, sem comer sushi. Chega uma hora que você nem sabe se você gosta de sushi. Se alguém perguntar, você gosta de sushi ou de macarrão? Você fala, não sei. Eu vejo isso lá nas meninas, lá no Tudo em Dois, eu via muito isso. Então, você pergunta qual hobby que você mais gosta. Porque hobby, gente, ele alimenta a alma, o hobby. Eu gosto de trilha, eu gosto de dança. O hobby, ele alimenta a alma. A pessoa não tem nenhum hobby. Você gosta de quê? Fazer uma trilha, fazer uma caminhada no sol. Você gosta de quê? Você gosta de dançar? Você gosta de sair para tomar um café? Você gosta de ler? Quais são os hobbies que você gosta? A pessoa já não sabe mais. Porque ela vivia muito em função do humor do codependente. Do humor daquela pessoa ali. Se ela acorda bem, eu tô bem. Não, eles não gostam de sushi, ele odeia o cheiro de sushi. Não vamos nem passar perto para não irritar essa pessoa.
E, gente, geralmente essa pessoa aqui, que a gente tá no estado de codependência, essa pessoa aqui, geralmente ela é muito extremada. Então não é que, tudo bem, eu não gosto de sushi, mas se você quiser eu te acompanho um dia. Não, eu odeio sushi, detesto sushi. Tudo dela é muito extremo, então você até se assusta. Olha o cheiro disso aí, olha o gosto disso aí, só gente louca que come isso. Geralmente ele é muito extremado e aí você fica com até receio de falar, caramba, eu vou com ele nos lugares que ele gosta. Às vezes ele vai, sei lá, ele gosta de comer às vezes caldo, às vezes eu detesto sopa. Mas eu vou lá, eu acompanho. Mas ele não tem a capacidade de olhar e falar, caramba, vou contigo. Não, é tudo extremado. Aí você vai se anulando ali com aquela pessoa. Chega um momento que você nem sabe mais. Será que eu gosto? Será que eu não gosto? Você nem sabe mais do que você gosta, você não gosta. Qual a sua comida preferida? Qual a sua cor preferida? Não sei, porque ele odeia vermelho. Então eu não usava, porque não é que ele não gosta do vermelho. Ele é extremado, ele odeia vermelho. E aí você para de usar vermelho. Às vezes você amava vermelho, mas você entra numa crise de identidade, não sabe mais do que você gosta. Você não sabe mais qual a carreira que você sabe, acalenta teu coração. Às vezes você tenta trabalhar com coisas porque a outra pessoa quer, os resultados. E aí quando você vê, você odeia aquilo, você nem gosta. Você vai fazer concurso público porque você é codependente daquela mãe, daquele pai que querem que você faça. Sabe? Você quer fazer viagens, quer ir para lugares que essa pessoa que quer que você faça. Às vezes você nem quer aquilo. Chega uma hora assim que sua alma, gente, ela às vezes tá morrendo. Às vezes ela tá morrendo já, ela já não tem mais voz, ela, sabe, é um vazio. É o primeiro sintoma que eu falo, é um vazio existencial. Nada tem mais, nada é colorido, nada é amarelo, rosa, azul, tudo é meio cinza. Porque você se anulou para não irritar essa pessoa, para tentar manter esse vínculo aqui que já é meio estremecido por conta das atitudes dessa pessoa, já é meio estremecido. Uma pessoa que não se compromete por completo, porque ela está focada nela mesma, só nela mesma, ela não enxerga o outro. Então esse vínculo já é meio estremecido por ela. E para você não estremecer também, você fica ali cedendo o tempo todo, você fica ali com medo o tempo todo, então você já não sabe mais quem você é. Você já tá ali vazia de você. Você se esvaziou de você. E aí é uma dependência emocional que tá às vezes elevadíssima. E aí a pessoa não sabe o que a vida dela não anda. Ela tá exausta. Ela não aguenta mais. Eliana, sushi eu vou sozinha porque ele não gosta. Pronto, aí ó. Por que a gente não vai comer sushi se a gente gosta? Não é isso? Mas é esse movimento aí que às vezes a pessoa que tá numa dependência emocional muito elevada, ela não consegue. Quando você está na dependência emocional de moderada a leve, ou você não tem ali um estado de dependência emocional, você consegue fazer até alguns movimentos desse. Mas quando ela está muito grave, elevada, é difícil você fazer. Você tem medo. Você caminha com medo e culpa. Sua vida é baseada no medo e na culpa. Às vezes você tem medo de fazer. E se você faz um pouquinho, você sente culpa. Porque qualquer instabilidade que essa pessoa olhando para o umbigo dela gerar, você fala, foi minha culpa. Foi porque eu fiz isso. Então você se acostuma a ter uma dinâmica de medo e culpa, medo e culpa. O último, gente, de hoje, sintomas de dependência emocional, é o cuidado excessivo com o parceiro. Cuida do outro como se fosse uma criança. Isso aí, gente, você vê às vezes com mãe. Mãe é saudável. Eu tinha isso, minha mãe é saudável. Mas eu não cuidava. Eu marcava, eu fazia, meu pai também, eu ia e eu fazia, meus irmãos tudo adulto, eu lá. E a minha vida toda cagada. Mas a dependente emocional aqui achava que tinha que fazer isso. E no meu campo familiar, sistemicamente falando, gente, que a base aqui toda é sistêmica, é da constelação. Sistemicamente falando, gente, todo no meu campo tem um aplauso. Lá eleva-se quem cuida muito dos outros e se anula. No meu campo tem isso. Acha-se bonito. Principalmente as mulheres, que cuidam muito dos outros e se anulam. A pessoa tá lá toda cagada. Eu tenho primos, eu tenho sobrinhos, eu tenho tios, uns que estão lá com a vida toda detonada, com dívida, com problema na coluna, porque quem cuida muito dos outros, que carrega o mundo nas costas, vai adoecendo da coluna, vai adoecendo do ciático, vai dando doenças da alma, depressão, síndrome do pânico, vai adoecendo da circulação, porque o peso é muito grande. A pessoa tá toda detonada lá, mas cuida da vida de todo mundo, tio, sobrinho, papagaio. E no meu campo familiar, sistemicamente falando, as pessoas ganham muito aplauso por isso. E eu queria aplauso.
aplauso, eu queria ser aceita, eu queria ser, né, queria ser bem vista no meu campo. Só que eu tava caminhando pra morte. A minha era muito elevada. Hoje ela oscila entre leve e moderada, mas se eu me distrair, gente, em determinadas relações, eu entro numa espiral negativa e volto pra grave. Eu tenho que ter muito cuidado com as pessoas que eu coloco na minha vida e que eu deixo pertencerem à minha vida. Entende? Gente, amar todo mundo, você pode amar o mundo, mas conviver não. Ter como amigo não. Então, uma vez eu vi uma frase de um pastor que ele falou um negócio assim, que Cristo fala, mas Cristo amava todo mundo. Sim, ele amava a todos, mas poucos eram amigos dele. Poucos ele levava para o convívio íntimo dele. Então ele tinha 12 apóstolos, mas algumas, né, alguns ele era próximo, outros nem tanto. Então é mais ou menos isso. Você pode amar a todos, tolerar a todos? Pode. A Bíblia diz o quê? Tolerai-vos uns aos outros. Tolera. Tem gente que você vai tolerar. Você pode amar essa pessoa? Pode. Até deve amar todo mundo, né? Agora, conviver, não. Pensa em Cristo. Ele amava a todos, mas ele tinha 12 apóstolos ali próximos. Ele não era amiguinho de todo mundo. Ele não era o brother de todo mundo. Ele não era o legalzinho com todo mundo. E todo mundo vai me amar. Ele não era isso não, gente. Ele se colocava. Tanto que ele foi crucificado. Falaram, e aí? Como é que é? Tu é o filho de Deus? Eu falei, sim. Ele poderia ter dito, não, deixa isso pra lá. Que aí ele vai ser o que? Amado por todo mundo. Fofo de todo mundo. Mas não é essa a caminhada dele, não. Então, assim, observa um pouquinho isso. O cuidado excessivo com o outro é uma dependência emocional muito elevada. Eu cuido do outro como se fosse uma criança. Minha mãe, eu tenho que levar no médico. Pai, por quê? Ela tá de cama? Não. Então por que você tem que levar no médico? Ela não é criança. Ah, meu pai, que eu tenho que fazer? Porque ele tá acamado? Não. Tem que marcar, senão ele não marca. Gente, é livre-arbítrio. Ele é adulto. Mas não, a dependente emocional, ela é a cuidadora. Ela cuida. Passa por cima das... Gente, eu fui cumprir um mandado esses dias. Um senhor lúcido, capaz, morando com uma das filhas. E aí os outros filhos foram lá e disse que essa filha estava explorando ele e maltratando ele. Aí lá vai o oficial de justiça cumprir o mandado. A hora que eu chego lá, o senhor chegou na porta e falou assim, que não saía, que ele não ia deixar de morar naquele lugar. E que ele não queria saber daqueles filhos, que aqueles filhos estavam encrencando com a vida que ele queria levar. E os filhos, não, mas você tem que... Olha a arrogância desses filhos, gente. Ele é um cara lúcido, maior, se ele quiser ficar naquele lugar, mas não. O dependente emocional, ele olha o destino desse pai, que esse pai escolheu e quer salvá-lo do destino dele. Ele olha para esse parceiro aqui que está passando por problemas e quer salvá-lo. Olha para a sobrinha, para o filho, para o papagaio, para o tio, quer salvar ele do destino. Por isso que se ferra. Por isso que começa a adoecer. Adoece da alma, adoece da mente, depressão, síndrome do pânico, adoece fisicamente, problema de coluna, problema de circulação, que é para ver se cria vergonha na cara. Para ver se o sofrimento faz se movimentar um pouquinho. Mas ainda assim, o dependente da vai e coloca, a culpa é do outro. Ela que não fez. Ele me abandonou, ele me deixou. Aí não dá. A base do nosso trabalho aqui, tanto nesse perfil como no desafio, que vai começar, gente, eu falei errado, tá? Tinha falado errado. As inscrições começam segunda, dia 6. Eu vou fazer uma live às 19 horas aqui no perfil para explicar detalhes. Mas o desafio começa dia 13, vão ser 15 dias, tá? Gente, e eu tô fazendo os desafios aqui desse perfil, quem já fez sabe, ele custa R$197. Mas esse de dependência emocional eu ia elaborar para mim só. Porque eu senti que eu dei uma de leve, eu passei um pouquinho para moderada de uns tempos para cá. E aí eu falei, cara, eu vou lançar para as meninas. Eu vou fazer um valor irrisório, que não é o valor dos desafios aqui. É um valor de R$97. Então aproveitem. Lembra que eu falei no Tudo em 12? O primeiro Tudo em 12 eu fiz por R$297. 12 meses. Eu falei, vai ser a última vez que vai ser esse valor. E foi a última vez. Então já tô dizendo para vocês aqui. O desafio aqui vai ser 97, esse aqui. Então se vocês quiserem divulgar para quem tem dependência emocional, quem vocês acham... Manda as lives, faz tudo, porque o próximo eu já tô dizendo pra vocês, não vai ser esse valor. Esse vai ser mesmo pra auxiliar o máximo de mulheres e ponto. Então acreditem em mim quando eu digo pra vocês que não vai se repetir, porque é um valor irrisório, não paga nem os livros que eu li sobre dependência emocional. Eu li dezenas de livros sobre dependência emocional pra chegar nesse lugar, fora os livros sobre constelação, sobre autoconhecimento. Então isso não paga nem os livros que eu li. Mas, então, se quiserem, aproveita agora, tá bom, gente? Oi, amiga. Olha a dona Yara aí, gente.
Dona, excelente, Tati, bem assim, né? Gente, reforçando mais uma vez, o Instagram ele mudou o algoritmo, ele tá competindo com o TikTok, então a base dele tá sendo aqueles vídeos de dancinha e tal, né? Se vocês quiserem que esse trabalho cresça, eu preciso que vocês, leoas, que conhecem o trabalho, se acostumem. Toda vez que vier um stories, mesmo se tiver 100 stories, coloca um emojizinho, nem que seja um coraçãozinho, uma carinha feliz, 100, não tem aquele que é 100, um foguinho. Toda vez, se tiver 100, coloca, é só um dedinho lá, pra vocês não custa nada. Toda vez que vir uma postagem, eu preciso que vocês se acostumem, vocês que entendem a importância desse trabalho, a colocar um comentário lá, nem que seja só um coraçãozinho, uma carinha feliz. Para o Instagram entregar, porque ele tá caindo muito para coisas igual a essa, que são coisas importantes, e ele quer competir com o TikTok, então o que vai ser é só dancinha e tal. Não que eu não goste de dançar, mas eu acho que dançar tem hora e aqui também tem hora. Então eu preciso da ajuda de vocês nesse sentido. Eu preciso que vocês se acostumem a fazer isso, beleza? Se vocês gostaram, gente, dessa live e quiserem que eu faça outra amanhã, meio-dia, eu vou colocar uma enquete no Instagram. Ontem eu coloquei, o pessoal pediu. Tem bastante sintomas de dependência emocional ainda aqui, tá? Que vocês nem têm noção. Às vezes você tem um monte que nem sabe. O que eu falei ontem eu repito. Se você tiver um sintoma só, trabalha só ele. É só ciúme, Dani, excessivo. Trabalha o ciúme. Só baixa autoestima, trabalha baixa autoestima. Agora, se tem 1, 2, 3, liga o alerta. Liga o alerta que provavelmente você é dependente emocional e nem sabe. E aí o bicho pega, viu, minha gente? Dependente emocional, toma ali no meio. Vou deixar logo claro que a vida é, com perdão da palavra aqui, pro dependente emocional, viu? Então, se vocês quiserem que amanhã eu faça outra, tem um monte aqui ainda, uma lista de sintomas. Vai nos meus stories, vote na enquete e vote no tema. Se poucas pessoas votarem, eu não vou fazer. Gente, eu tô falando pra vocês, tempo é vida. Eu vou fazer outra coisa da minha vida. Mas se vocês quiserem, eu volto amanhã meio-dia até a gente abrir e fechar o desafio aí, tá bom? Deixa eu fazer as cartinhas, porque ontem eu esqueci das cartinhas, gente. Oi, Tâmara! Meu amor, tudo bom? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui com vocês que eu tinha anotado. Tá. Gente, se vocês puderem ativar o sininho, ativem o sininho. Eu vou ensinar nos stories como fazer. Que aí o Instagram entrega. Ele tá querendo que as pessoas não fiquem vinculadas nos perfis que elas gostam, pra competir com o TikTok também. Então, ativa o sininho. Eu vou ensinar lá no Instagram, nos stories. Então, vai lá nos stories depois que eu fechar isso aqui. Quem não fez o quiz para saber qual é o grau da sua dependência emocional e se você tem ou não, vai no link da minha bio, é gratuito. Entra lá no grupo, as meninas já fizeram várias delas já. E já estão colocando os resultados, tá? E, o concurso de engajamento. Gente, eu tô fazendo um concurso de engajamento. E aí, eu comprei esse plannerzinho pra mim. Ele é bem fininho, meio centímetro. Ele é bem fininho e eu jogo na bolsa e tal. Ele é bem legal. Eu comprei alguns a mais. Pra gente aumentar o engajamento aqui, eu vou sortear esse outro que eu comprei pra ir usando. Mas ele é bem fininho, é bem simples, ele é bem só mesmo pra marcar e você vai marcando o cheque. É só isso aqui, ó. Bem simples pra evitar muita coisa, ó. Só vou marcando as minhas tarefas e vou fazendo. Eu vou colocar no feed uma postagem explicando como vai ser o concurso certinho. Quem mais comentar, quem mais marcar, tá? Já começou ontem, beleza? Então quem mais comentar, mais marcar pessoas, mais salvar, mais compartilhar, eu já tô anotando aqui. E aí, na segunda-feira, dia 6, às 19 horas, eu vou sortear. Sim, Paty, esse ano, a Paty tá falando que eu tava sumida, eu adoro suas lives, sempre me ajudou. Ano passado eu fiz 5 meses de live direto, todo dia. Mas, gente, é um esforço muito grande que não teve força de tração. Não, assim, não cresceu muito, não teve muito compartilhamento. Então, as lives começavam e acabavam com mais ou menos o mesmo tanto de gente. Então, fui avaliando ali se valeria a pena ou não. Como eu vi que não estava tendo força de tração de crescimento, eu falei, não, vou me retirar e vou tentar outras coisas. Porque o intuito aqui, gente, é que esse trabalho cresça. Não adianta eu ficar batendo cabeça apaixonada por uma ideia. Às vezes, mas eu amo live. Tá, mas não tá fluindo. Vida é fluxo, ela tem que crescer. Se não crescer, se tá estagnada, larga a mão daquilo ali.
Se tá estagnado é porque tá batendo cabeça com uma coisa. E esse ano de 2022 eu resolvi dar 10 passos para trás e reavaliar. Então por isso que eu tô falando, se vocês gostam, vocês têm que me demonstrar isso. Como é que eu vou saber? Porque senão a pessoa só visualiza, não faz um comentário, não tem uma reação nos stories, não compartilha, eu vou entender o quê? Que a pessoa não tá agradando muito. E aí o Instagram entende a mesma coisa, ele não entrega, ele entrega pouco. Então o que vocês gostarem mais, vocês têm que reagir, comentar, compartilhar. Senão eu vou achar que não e vou partir para outros testes. Porque o intuito aqui é atingir o máximo de mulheres. Gente, tem muita gente sofrendo. Tá? Principalmente mulheres. Falar pra vocês, como oficial de justiça, eu vejo coisas que vocês nem imaginam. E pra isso eu preciso crescer isso aqui. Tá bom? E é isso. Ó, agora as cartinhas da Leoa. Eu vou tirar os comentários aqui primeiro. A cartinha número 1 vai ser essa mulher aqui. Então escolham 1, 2 ou 3. A número 2 vai ser essa mulher aqui. Caiu o olhinho dela. E a número 3 vai ser essa aqui. Então, escolham aí 1, 2 ou 3. Coloca aqui nos comentários enquanto eu vou embaralhando. 1, 2 e 3. Vou embaralhando aqui. Gente, quem não fez o quiz, entra lá, viu? E faça pra vocês saberem se vocês estão ou não estão e qual é o grau. É gratuito, tá na minha bio. Rose 2, Eliana 1, Tati 3, Carla 3, Yara 1. Gente, eu vou escolher a 2 hoje. Então vamos lá, hein? 1, 2, 3. A Rosa te chamou a atenção? Ela é linda mesmo. Quem escolheu a 1, gente? Busque olhar por uma nova perspectiva. A 1, busque olhar por uma nova perspectiva. Tenta ampliar um pouquinho mais o que você está vendo aí. Às vezes, o Bert diz que às vezes você não precisa de um novo caminho. Você precisa de uma nova forma de olhar para aquele mesmo caminho. Então, a quem escolheu a 1 é: busque olhar por uma nova perspectiva. Quem escolheu a 2? Eu escolhi a 2 também. Antes que você me acuse, critique ou explore, ande 1 milha nos meus sapatos. Essa frase é do Elvis Presley, gente. Antes que você me acuse, me critique ou me explore, ande 1 milha nos meus sapatos. Então é mais ou menos isso, né? As pessoas olham às vezes e acham tão fácil, né, a sua vida, mas elas não têm noção do que você passa para chegar onde está. Tem uma música do Cidade Negra que eu gosto muito, que fala: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, então só eu que sei. E às vezes a gente se esquece. Às vezes a gente entra num estado de dependência emocional tão grande que a gente se esquece o puta mulherão que a gente é. Então às vezes eu tenho que me lembrar. Às vezes eu entro numa distração que às vezes eu tenho que olhar e falar: cara, tu é a Dani. Tu tá esquecendo que tu é a Dani? Tá esquecendo tudo que você já passou? Você vai deixar isso aí te dominar? Hoje eu fui pro CrossFit ouvindo um vídeo de motivação. E aí o cara falava um pouco isso. Fala: lembra, velho, tudo que você passou que você não morreu? Então vai ser isso aqui? Não, não vai. Então a gente às vezes tem que lembrar nós mesmos quem você é. Então você parar um pouquinho e falar: cara, tu é a Rose. A Rose, que já passou por tudo aquilo lá, e que não morreu, tá aqui. Às vezes a gente tem que relembrar um pouquinho tudo que a gente passou, entendeu? Porque a gente se esquece. Falar: velho, olha, tu é a Eliana. Olha no espelho às vezes e fala: tu é a Eliana, olha tudo que você já passou. Tu é a Yara, olha o que você já passou ali. Então, é mais ou menos isso aqui. Hoje tá vindo isso, veio pra mim no vídeo, e esse aqui. Antes que você me acuse, me critique ou me explore, ande 1 milha nos meus sapatos. Tem gente que, tendo a vida que eu tive, com as histórias que eu vivi, com o que eu passei, às vezes estava numa cama. Já tinha desistido da vida. Às vezes a vida, a Patrícia, que a vida, tudo que a Patrícia passou, às vezes se outra pessoa passasse, não ia conseguir estar onde a Patrícia está. Às vezes tudo que a Carla passou, outra pessoa não ia conseguir estar onde ela está. Então a gente às vezes tem que relembrar isso aqui. Por isso que o meu foco não é no outro.
Ah, Dani, então trabalha o narcisismo. Dani, trabalha então como tirar a pessoa do alcoolismo, como tirar a pessoa dos vícios, como trabalhar com pessoas irresponsáveis. Não, meu foco é aqui. Dependência emocional, porque eu não posso mudar o outro. Por isso que eu comecei a elaborar, comecei a ler, comecei a elaborar, comecei a estudar e falei, velho, eu vou fazer esse desafio pra mim. Se alguém quiser vir junto, ótimo. Se não quiser, eu vou fazer. Esse desafio surgiu assim. Eu vou fazer pra mim. Eu lembro quando eu lancei o Tudo em 12, a amiga Yara, minha amiga, minha coprodutora por mais de 1 ano e meio, não me deixa mentir aqui. Ela falou assim, amiga, a gente nunca tinha lançado um curso online de 12 meses, era um projeto gigantesco, um delírio megalomaníaco, minha cara. E eu lembro que a Yara falou assim, amiga, e se a gente não vender nenhum? Eu falei, pois se não vender nenhum, faz eu e você. Porque eu vou fazer. Eu vou traçar minha meta pro ano inteiro e eu vou trabalhar as 12 áreas da vida, uma por mês. Você quer ir junto? Ela quer. Eu falei, então bora. Se não vender nenhum, nós duas fazemos. Acabou que a gente vendeu no primeiro, a gente vendeu 40, lembra, meninas? Que foi a turma mais engajada lá no Telegram e tal. Pois é. Mesma coisa esse desafio. Eu comecei, eu falei, velho, eu tô oscilando muito na minha dependência emocional, já não tá tão leve assim. Eu vou fazer. Vou fazer, eu gosto de desafios de 15 dias, 21 dias, coisa pequena, 10 dias. Então eu vou. Quem quiser vir comigo, ótimo. Quem não quiser, livre-arbítrio, tá tudo bem, mas eu vou. Vou reler mais uma vez essa carta aqui, ó. Antes que você me acuse, me critique ou me explore, ande 1 milha nos meus sapatos. Aí depois a gente conversa. Vamos relembrar disso aqui. Rose, quer anotar? Vou ler devagar. Antes que você me acuse... Ah, conseguiu, né? Massa. Ô, me marca, Rose, tá? Me marca. Gente, quando vocês forem repostar coisa, me marca. Vocês têm que remarcar. O que eu tô falando, acostuma. Toda vez que vocês viram uma coisa minha, acostuma a botar o dedinho com emoji, a reagir, a colocar coração, a me marcar, porque o Instagram tá uma coisa. Senão eu vou ter que fazer dancinha aqui, ó. Vou fazer umas dancinhas também, mas eu não vou fazer só dancinha. Posso fazer dancinha, mas não só dancinha. Eu gosto de dançar, mas não só dancinha. Quem escolheu a 3? Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem a essa família têm um lugar em seu coração. Vou repetir a 3. Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem a essa família têm um lugar em seu coração. Cuidado com as exclusões, tá? Dani, e o narcisista? Ele pertence. E ele tá ensinando coisas pra gente. E o alcoólatra, ele pertence também. E tá ensinando coisas pra gente. Então mesmo... E o dependente emocional? Ele pertence e também tá ensinando coisas pra gente. Então cuidado com a exclusão. Não é pra excluir ninguém do seu coração. Do seu convívio? Pode, pode. Quem escolhe com quem eu vou conviver sou eu. Agora, do nosso coração, não. Tá? Perfeito pra hoje, né, Rose? Rose, bem isso, né? Fala que eu vou anotar. Verdade, né, amiga? Lembra? A Yara tá aqui pra não me deixar mentir. Verdade, ó. Falando pra vocês que eu ia fazer o Tudo em 12 aquele ano pra mim. Chamei a Yara, ela falou que ia e depois eu abri pra quem quisesse. Mesma coisa do desafio. Eu vou. Se alguém quiser ir, bora. Se não quiser, não tem problema. Rose, antes que me acuse, me critique, me explore, ande 1 milha com meus sapatos. É do Elvis Presley essa frase, tá, Rose? Rose, sim, eu marco sempre. Obrigada, gente. A dancinha das leoas. Bora, gente, eu amo dançar. A gente pode fazer dancinha também aqui, hein? Desenrola, bate, joga de ladinho. A gente pode fazer dancinha também. Mas não só dancinha, né? Por isso que eu preciso que vocês acostumem a reagir. Acostumem. Toda vez que vê uns stories, põe um emoji. Toda vez que vê um post, comente, tá? Galerinha, vou deixar salva esta live. Eu preciso muito da ajuda de vocês para espalhar. Eu consigo fazer, mas não tenho força de tração para espalhar. Então, se vocês gostam, espelhem. Do Bert, Eliana, exatamente. É do Bert Hellinger, a frase 3, tá? Vai lá nos stories, se vocês quiserem mais uma dessa amanhã, meio-dia. Vai nos stories, votar na enquete, votar no tema. Se poucas pessoas votarem, aí eu vou fazer outra coisa, tá, gente? Se não, aí a gente faz. Rose, vamos pra Brasília dançar, falta nosso encontro. Pois é, Rose, eu vou hoje, gente, não faltem.
Alunos, ex-alunos lá do grupo do Facebook do Tudo em 12, não faltem a reunião hoje. Eu vou tratar dessa questão aí do novo grupo, tá bom? Não faltem. Hoje às 19 horas, o link já tá lá no grupo do Face. Então, beijo pra vocês, vou deixar salvo.